Fala turma, hoje eu vou reagir a um post no Instagram e esse post é muito interessante porque fala sobre o domínio chinês no tênis de mesa. E eu queria perguntar para você: será que a China acabou no tênis de mesa? Aqui o post do meu querido Rubens, em parceria com a Motiro. Motiro é um clube de tênis de mesa, enfim. Siga o Rubens e siga a Motiro porque eles fazem um trabalho bem fora da caixinha, voltado para o tênis de mesa. E esse post é um exemplo disso, um post muito legal, que eu vou reagir aqui, o famoso carrossel, né? Tá na moda agora, a galera postar carrossel, que é esse monte de foto com texto, pra galera ir vendo e lendo, como eu vou fazer aqui agora. O ranking abril de 2026 tem apenas dois chineses nas três primeiras posições, então vamos contextualizar o post aqui. O ranking de agora tem algo que não vou falar que é inédito, porque eu não tenho essa informação, mas é muito pouco comum, para falar o mínimo, né? Que é ter só dois chineses entre os 13 melhores do mundo, o ranking masculino. É, inclusive aqui nessa foto você vê o pódio da Copa do Mundo, tem só um chinês, que foi o campeão, mas é só um chinês, né? Então vamos ler aqui. Durante décadas, o imaginário do esporte foi simples. Dominar o tênis de mesa significava bater a delegação da China. Mas na maioria das vezes o resultado era perder para ela. Essa lógica ainda existe, mas já não explica tudo. Então, só para dar um resumo aqui, a China ganhou não sei quantas das possíveis medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, principalmente agora de 20 anos para cá. Então a China sempre ganha lá, faz a final do individual, ganha o equipe, ganha no feminino, ganha no masculino, ganha tudo. E, enfim, isso é uma tônica, né? A famosa hegemonia chinesa e o post que provoca, falando que a hegemonia já não é mais tão grande assim e que tem alguma coisa aí. Vamos ver o que ele colocou aqui. O topo do ranking segue com chineses em posições importantes, o melhor do mundo ainda é chinês, mas agora divide espaço com atletas de Suécia, Brasil, França, Japão, Alemanha, Coreia e Taipei em presença muito mais consistente e constante. A mudança mais importante não é a saída da China do topo, mas o fim da exclusividade, né? Então, interessante, a China continua no topo, mas antes, eu lembro, cara, que quando eu tava o período que eu estava mais ativo como atleta, que eu gostava mais de ver jogo e ver ranking e ver esse negócio de ponto, ver os caras da minha geração, os caras da geração anterior, da outra e tal, tinha, assim, não era algo raro acontecer que os cinco primeiros do ranking mundial eram chineses. Tipo, não era raro acontecer isso. Dentro do top 10 do mundo, sei lá, sete chineses. Isso aí acontecia direto, no feminino e no masculino. Agora já não é mais bem assim. Ó, indianas e europeias subindo muito no feminino, que nem a Sabine Winter aqui, que se reinventou utilizando uma borracha alternativa no backhand dela. Não é o assunto do vídeo, mas, enfim, basta você saber que ela é uma atleta alemã muito forte e que está ganhando, inclusive, contra atletas chinesas. Vermos outros países no topo não é mais exceção, é real e veio para ficar, de fato veio para ficar. Aqui é o Trus, que é um desses caras que está no topo, que é sueco, né? Quando vários países aparecem ao mesmo tempo com atletas competitivos, a leitura muda. O debate deixa de ser sobre o jogador isolado e passa a ser sobre o novo mapa de forças coletivas e presente. Já há algum tempo eu falo isso, eu não vou achar posts aqui e tal, também não tenho interesse de ficar procurando, mas quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu já falo disso e com verdadeira empolgação. E eu tenho uma tese para isso, né? Que é a globalização do tênis de mesa tem muito a ver com o advento da internet, né? Quanto mais a internet avança, mais pessoas usam, mais pessoas produzem conteúdo na internet, mais você consegue ver. Por exemplo, o WTT transmitir os jogos ao vivo não é um movimento à toa, né? Os caras se adequam ao mercado. Então, quando você tem mais jogos transmitidos, você tem mais gravação de jogos. Se você tem mais gravação de jogos, você tem mais possibilidade de ver atleta chinês jogando. Se você tem mais atleta chinês jogando, vai ter mais gente mapeando esse jogo, mais gente aprendendo com eles. Outra coisa, parte dessa globalização vem do fato, né, vem o que ajuda também é as distâncias serem encurtadas, não só pela internet, mas também pela forma de transporte. Antes era mais difícil você pegar um avião, né? Aqui eu vou viajar um pouco, mas eu acho que tudo faz parte desse contexto. Mesmo no Brasil, antes era difícil, o aeroporto era coisa de rico. Hoje em dia todo mundo pega avião para lá e para cá, e isso é no mundo todo, né? Tem empresas low cost que a gente chama, que tem passagens de avião muito baratas. Então você vai para um lado e para o outro. E o que eu quero dizer com isso? Antes era um pau brabo pra você atravessar o mundo para ir na China treinar. Hoje já tem muito brasileiro que teve essa experiência. Assim, muito, muito comparado a antes, né? Na Europa, aqui mesmo, toda hora vem um brasileiro diferente. Só eu já trouxe 10 para cá já. Então, isso acaba juntando meio que as forças, né? Por exemplo, o Calderano aprendeu muito do que ele sabe aqui na Europa.
e é um dos caras que está no topo do mundo. Certamente as pessoas da Europa aprenderam muito com os chineses, inclusive o Calderano aprendeu muito com os chineses, e isso vai. Eu lembro que quando eu queria aprender alguma coisa, eu comprava um DVD lá no Fran TT, um clube que era lá em Piracicaba, que era referência nacional. Comprava esse DVD que era caro pra caramba, o DVD demorava pra chegar. Aí eu ia assistir o DVD e eu falava, caramba, era a única oportunidade que eu tinha de ver atletas de fora jogando e poder aprender um pouquinho. O DVD de treino do Valder, que é um sueco que para muitos é o melhor jogador de todos os tempos. Então, hoje, a internet encurta essas fronteiras e a facilidade de transporte encurta essas fronteiras e todo mundo aprende com todo mundo. Essa é a minha tese, né? E por isso que a hegemonia vai ficar cada vez menor. Para não esquecer aqui, falar um pouquinho do futebol também. Por exemplo, o Brasil é o país do futebol. E cada vez mais tem mais seleções que jogam melhor. E a hegemonia acaba diminuindo. Hoje em dia, o Brasil não é nem a seleção favorita quando entra numa Copa do Mundo para ganhar a Copa do Mundo. Já faz muito tempo, já faz aí, sei lá, 30 anos talvez. O futebol, não sei por quais motivos, isso acaba sendo um pouco diferente. A hegemonia do Brasil já acabou, já faz muito tempo, apesar de ser ainda a seleção com mais títulos de Copa do Mundo. No tênis de mesa, talvez pela China ter mais habitantes, por ser mais organizada, talvez por ser um esporte individual, enfim, tem muita coisa que envolve nisso daí. Só que eu acho que a tendência do que aconteceu com o Brasil no futebol é também que aconteça com a China no tênis de mesa, que não seja eu acho que tem gente que acha que não vai acabar. Eu acho que essa hegemonia vai acabar. O fato é saber quando, né? França, Suécia e Brasil simbolizam bem essa virada. Não só produziram nomes capazes de enfrentar os melhores, como transformar esses casos em sinais visíveis de projeto, geração e ambição esportiva. Aqui, Brasil, eu não concordo, né? Porque Brasil tem um cara, né? Um cara e uma mulher. Assim, quando eu falo um cara e uma mulher, que estão ameaçando uma certa hegemonia. A mulher, que no caso é a Bruna Takahashi, né, ela não ameaça a hegemonia, mas está sempre ali no topo e entre as melhores atletas do mundo. E o Calderano, com certeza, é um dos caras que ameaça essa hegemonia. Fora isso, não tem muita coisa a falar do Brasil no tênis de mesa com relação ao alto rendimento entre os melhores, tá? Tem outras iniciativas boas, a base, outras coisas, enfim, mas nesse caso específico de ameaçar uma certa hegemonia, o Brasil não trabalhou para isso em geral, né? França e Suécia, com certeza. Tanto é que a França, hoje, está até tomando o lugar da Alemanha como país, digamos assim, melhor país na Europa para se jogar tênis de mesa, né? Vamos colocar esse título assim. O Japão mantém a produção contínua de alto nível, isso o Japão sempre teve, o Japão tem uma cultura muito forte de tênis de mesa também, e a Alemanha também segue relevante, apesar de altos e baixos, também segue relevante, porque também tem uma cultura muito forte de tênis de mesa, né? O que não é o nosso caso no Brasil. O circuito global ajudou a encurtar a distância. Ó, que legal. Ó. Também usou esse termo aqui, encurtar a distância, que foi o que eu falei na tese antes, né? Vamos ver o que ele fala. Ó, reduz uma vantagem antiga, o controle desigual de repertório, experiência e intensidade competitiva. O topo ficou mais duro porque mais países passaram a viver rotina real de um ambiente de elite, de altíssimo rendimento. Eu não acho que mais países passaram a viver. Foi o que eu falei na tese de antes. Eu acho que os países já viviam uma rotina de rendimento, uma rotina dura de rendimento, como a Alemanha, como França, etc. Só que as distâncias foram encurtadas, no meu ponto de vista, justamente pela facilidade de acesso à informação. Então a França certamente bebe de fontes chinesas, a Alemanha certamente bebe de fontes chinesas, agora mais do que nunca e agora de forma mais fácil. Só que a cultura de rendimento e buscar o rendimento, na França e na Alemanha principalmente, no Japão, isso aí é de anos. No Japão, antes da China, inclusive. No Japão, antes da China. Então, o que aconteceu é que agora todo mundo consegue aprender com todo mundo e já não tem mais tanta surpresa assim do tipo, como que eu posso jogar contra o chinês? Não, todo mundo sabe. É muito difícil, os caras ainda criam os melhores, mas hoje os melhores de outros países já sabem como jogar contra os chineses porque o acesso à informação ficou muito mais fácil. Com mais confrontos de alto nível, maior circulação internacional e profissionalização do calendário, os melhores jogadores de fora da China passaram a evoluir em ritmo mais comparável ao da potência histórica, nivelando para cima e ocupando espaço. Aqui pode ser que que o Ruben esteja querendo falar do circuito WTT, né? E isso realmente eu concordo. Hoje o WTT ele tem mais participações pulverizadas, digamos assim, do que tinha antes no ITTF Pro Tour, né? Antes, pelo que eu lembro, do ITTF Pro Tour, que era antes de vir o WTT, era também os eventos internacionais, só que era mais dominado por chineses, assim. Aqui o que eu vejo também, que eu acho que faz parte, corrobora com essa tese aí, o acesso à informação, o acesso ao transporte, e também eu acho que melhores condições financeiras gerais, isso aí melhorou muito, entendeu? Antes eu via que a galera sofria um pouco mais, né? Tipo, precisa ir no ITTF Pro Tour, não sei onde. Nossa, é muito caro, nossa, isso. Hoje a galera consegue ter mais recursos, ter mais patrocínios, ter mais dinheiro, sei lá, de clube, de confederação, do que quer que seja, nos trabalhos,
para poder estar nesses eventos. Então, hoje os eventos também eu acho que ficaram mais organizados em níveis. Tem o WTT Feeder, né? Esse WTT Feeder é justamente um WTT mais fraco, vamos dizer assim, para atletas de menor nível que queiram também ter uma experiência em eventos internacionais. Então, hoje, por exemplo, você pode ser um cara que não é nem ranqueado mundialmente, mas jogar um evento de WTT. Isso é uma porta de entrada. Depois do Feeder, eu não lembro agora os nomes certinhos, mas tem o Feeder, tem o Champions, tem o Contender. Se eu não me engano, depois do Feeder é o Contender, depois é o Champions, algo assim. Que daí, depois que você é bom no feeder, provavelmente você vai poder jogar o outro, que deve ser o contender, o seguinte. Depois, se você é melhor ainda, você pode jogar o Champions. Então, eu diria que esse circuito WTT ele tá mais bem conectado, ele tá mais bem gerido comercialmente, vamos colocar assim. Isso beneficia o aumento do nível de todos os atletas de todos os países, né? E encurta a distância entre o nível chinês, que sempre foi muito mais alto. O novo ranking muda a narrativa do esporte de forma global. Antes a China aparecia como sinônimo de tênis masculino, agora ela continua referência, mas já divide a identidade contemporânea da modalidade com novos protagonistas, chegando e ocupando espaços vindo de novas e velhas escolas. O novo ranking. Esse novo ranking faz parte justamente desse novo sistema WTT, vamos colocar assim. Eu não sei quando que a WTT entrou, mas é relativamente recente isso, tá? Tanto é que eu lembro ainda de TTF Pro Tour, e eu já era, sei lá, eu já era adulto e o que vigorava ainda, vigorava? Vigorava, não sei se existe essa palavra, enfim, era o ITTF Pro Tour ainda. Então, sei lá, o WTT deve ter sido de 10 anos pra cá ou até menos. E para quem não sabe, eu também não tenho essa informação 100% concreta, mas para que fique fácil de entender aí o princípio da coisa, o WTT é meio que uma empresa, como se fosse uma empresa que presta serviço para a ITTF. Então a ITTF é a Federação Internacional de Tênis de Mesa, que ainda controla tudo, e o WTT é uma empresa que organiza toda essa questão de eventos e ranking, tá? Então por isso que está mais bem organizado agora. Isso torna o esporte muito melhor para quem curte e acompanha. No caso, essa ameaça à hegemonia da China, né? Mais estilos, mais rivalidades, mais imprevisibilidade, mais países com chance real de interferir no roteiro, que antes parecia quase automático e invariavelmente previsível. A leitura mais precisa de 2026 não é a queda da China, e sim a globalização competitiva do tênis de mesa. A liderança continua chinesa, mas o topo finalmente ficou plural. O topo está plural, mas para mim, a queda chinesa, quando eu falo queda chinesa, não é que o tênis de mesa vai deixar de existir na China, é que a hegemonia vai definitivamente acabar. Eu acho que ela é fato, só precisa saber quando, mas que ela vai acontecer, eu tenho a plena certeza que vai. Conta aí nos comentários quais são os jogadores não chineses que você está de olho e sabe que estarão no topo 20 logo logo. Bom, eu não vou falar de jogadores, sei lá, de promessas. Eu vou tentar fazer uma brincadeira, tentando falar um pouco em cima disso daqui, de quais caras que eu acho que pode ameaçar a hegemonia chinesa e que podem fazer os eventos mais legais aí, né? Num vídeo que eu fiz ontem ou anteontem, eu falei do que eu considerava de prateleiras, né? O Wang Chuqin, pra mim, é o cara que, pra mim, se ele jogar com os 10 melhores do mundo, provavelmente ele vai ganhar dos 10 na maioria das oportunidades. É muito difícil ele perder pra alguém. Claro que ele pode perder, isso acontece, mas assim, é raro. Pra mim, ele tá numa prateleira acima. Mas pra mim, eu citei no vídeo 8 caras, e agora eu quero incluir, porque eu vi a foto dele, eu quero incluir ele, o Dan Kill. E eu não citei ele, eu esqueci dele, tá? Então vou fazer esse meia-culpa aqui. Então eu vou brincar de citar o meu top 10 falando de nível técnico mundial. E eu acho que o mais legal desse top 10 é que, pra mim, tirando o Wang Chuqin, os outros 9 caras não dá de fazer a mínima ideia quando esses caras entram na mesa de quem vai ganhar de quem. Tamanho o equilíbrio, tá? E o que eu acho curioso é que desses 9 caras, tirando o Wang Chuqin, nesse top 10, eu acho que só 2 são chineses. Então, nesse meu top 10 nível técnico, vamos colocar assim, tem 3 chineses, o Wang Chuqin e mais 2. Então, entre os 10, 3 chineses, não é tanto assim para quem já teve, sei lá, 8 entre os 10 melhores do mundo, né? Então vamos fazer a brincadeira aqui. Se você quiser colocar o seu top 10 aqui embaixo de caras preferidos ou de caras que você acha que joga melhor, sinta-se à vontade. Mas pra mim, o Wang Chuqin na primeira prateleira. Depois, vamos falar dos outros dois chineses que eu citei aqui, Ruibo e Lin Xindong. Ruibo e Lin Xindong. Harimoto e Sora, dois japoneses. Já dá 5. Calderano, Truz e Felix. Que pra mim esses três caras aí não dá de fazer a mínima ideia quando um joga contra o outro quem vai ganhar. Aí eu tinha citado também. Cara, qual que foi o cara que eu citei? Aí eu lembro que eu não citei o Dan Kill,
mas perfeitamente acho que pode entrar nesse bolo aqui. E tinha mais um cara que eu não vou lembrar agora, meu Deus do céu. Vou esquecer, cara. Tora Harimoto, Ruibo, Lin Shindong, Felix Trus Calderano. Aí o Dan Kill que eu não citei e Lin Yunju. Lin Yunju. E mais o Wang Shuqin, que pra mim é o topo do topo. Então aí tem 10 caras que pra mim, tirando o Wang Shuqin, os outros 9 não tem como saber o que vai acontecer quando joga um contra o outro. Ah, Tony, mas tu fala que tem 9 caras que não dá pra saber, tu tá em cima do muro. Tenta sair do muro aí. Vamos brincar mais ainda e vamos tentar sair do muro, tá? Cara, isso aqui é só brincadeira, gente, porque como eu falei, esses 9 caras aqui é muito equilibrado, né? Então, pra mim, topo do topo, Wang Shuqin, não tem como, né? Falando aqui o nível por nível, tá? Vamos colocar segundo agora, de momento, de momento. Quem que eu colocaria? Sora. Não só porque foi vice-campeão da Copa do Mundo, mas porque realmente ele tá mostrando um nível muito absurdo e ele é muito novo. Então, cara, esse cara pra mim hoje eu colocaria assim, se tu for apostar fichas num campeonato, tirando o Wang Shuqin, quem que era o outro cara que tu apostaria? Pra mim é o Sora. Então, Wang Shuqin, 2, Sora. Vou tentar ser imparcial aqui, porque se eu fosse colocar coração, eu colocaria o Calderano até acima do Wang Shuqin, né? Mas não vou... tirando o coração de lado aqui. Wang Shuqin, Sora. Terceiro, Lin Yunju. Pra mim o Lin Yunju é um cara muito consistente, muito difícil de ser batido, que tem bastante recurso. Então eu colocaria Lin Yunju. Quarto, vamos lá, quarto. Tem uns caras aqui e tal. O quarto, cara, sem coração, tá? Mas eu colocaria em quarto justamente por ser campeão da Copa do Mundo e por ser tão longevo dentro do top 10 mundial, Calderano. Então, pra mim, hoje, nível por nível, colocaria Wang Shuqin, Sora, Lin Yunju, Hugo Calderano. Depois, pra mim, não tem como fugir do Félix, tá? Félix, pra mim, super consistente. Depois, pra mim, não tem como fugir. O primeiro cara que vem na minha cabeça é Trus. Não tem como fugir. Sexto. Sétimo, ainda tem Lin Shindong, Ruibo, Dan Kill e Harimoto. Lin Shindong, porque é um cara que passou algum tempo como número 1 do mundo, tem que respeitar, mas eu acho que ele é o cara que mais tá em decadência de todos esses que eu citei. Depois o Harimoto, cara, pra mim, com dor no coração, coloco o Harimoto em oitavo, porque, porra, é um cara que desde os, sei lá, 13 anos de idade tá em alto nível. Então, talvez ele mereceria estar um pouquinho mais alto, mas é difícil, cara, é muito difícil essa brincadeira. Mas vai, oitavo, Harimoto. Nono, Dankil, que aí de todos esses caras que eu citei aqui, o Dankil, tecnicamente, é o menos bom, vamos colocar, mas é um monstro também. É, é, E o Ruibo, porque, cara, o Ruibo pra mim é meio que promessa. É um cara super bom, um cara tecnicamente super bom, gestos super limpos, é um chinês, isso conta também, né? Mas é o que menos mostrou resultado dentre esses 10 ainda. Então, pra mim, o top 10 eu acho que eu colocaria esse, nível por nível, né? Vamos tentar recapitular aqui. Wang Shuqin, Sora, Lin Yunju, Calderano, Felix, Trus, Lin Shindong, Harimoto, Dankil, nessa ordem aqui. Se faz um campeonato desses 10 caras, bicho, não tem como saber o que vai acontecer. Sai faísca. Muito legal brincar com vocês disso. Falar sobre a minha opinião sobre essa hegemonia chinesa, o porquê ela está ameaçada e porque eu tenho certeza que ela vai acabar. Só basta saber quando. E parabéns pro post do Rubens aqui da Motirô, um post muito legal. Vai lá, curte, comenta, compartilha esse post porque eu acho legal discutir sobre tênis de mesa. Beleza, turma? Para o vídeo de hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse, encaminha para um amigo seu, curte o vídeo, compartilha para o grupo de tênis de mesa, enfim, aperta todos os botões possíveis e imagináveis para ajudar esse canal a crescer. Se você quiser saber mais sobre tênis de mesa, aprender a jogar, se desenvolver dentro do esporte, a Ping Nation é o seu lugar. pingnation.com.br é o link que fica no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Ela custa praticamente um cheeseburger e te ajuda no seu desenvolvimento como mesa tenista. E para o vídeo de hoje é isso. Até a próxima. Valeu. Beijo!